Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Sabe, existe um tipo de amor que, em vez de dar asas, encurrala. Parece uma baita contradição, não é mesmo? Um sentimento que a gente sempre associa com liberdade, mas que aqui é descrito como uma força que nos coloca contra a parede, que nos aponta um único caminho a seguir. E exatamente essa ideia, esse paradoxo retirado dos escritos do apóstolo Paulo, que a gente vai desvendar agora. Bom, tudo começa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz. Qual é a nossa verdadeira motivação? Pense nisso como um motor interno que cada um de nós tem. É ele que nos dá um impulso para levantar da cama, para trabalhar, para se relacionar. A questão fundamental, no entanto, não é se a gente tem esse motor, mas sim que tipo de combustível a gente está colocando nele. Porque, de acordo com a fonte que estamos analisando, a grande maioria de nós opera com combustíveis, digamos, de péssima qualidade. Combustíveis que poluem e que, no fim das contas, deixam o motor falhando. E aqui estão os 3 principais combustíveis sujos que o texto aponta. Primeiro, a culpa. Sabe aquela obrigação pesada do "eu tenho que fazer isso, senão já viu". Segundo, o medo. Aquela ameaça de punição ou de perda se a gente não agir de um jeito específico. E por último, o desejo de status, a necessidade de provar o nosso valor para os outros. Eles até funcionam, sem dúvidas, são motivadores poderosos, mas a longo prazo, eles nos esgotam e distorcem totalmente o propósito do que a gente faz. E aí, em total contraste com isso tudo, o apóstolo Paulo apresenta uma motivação completamente diferente. Ele fala de um combustível superior, uma fonte de energia limpa, potente e, o mais importante, inesgotável, o amor de Cristo. Mas o jeito como esse amor funciona é que torna essa ideia tão radical. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. Esse amor não é apresentado como um sentimento passivo, fofinho. A palavra que o texto usa para descrever o efeito dele é constranger. Uma palavra com peso que a gente não espera. O texto-chave é este aqui, de 2 Coríntios capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa única palavra, constrange, é o segredo de tudo. Ela carrega uma ideia de força, de uma pressão que não dá para resistir. Mas o que exatamente isso significava para quem escreveu isso lá no começo? O pulo do gato está aqui. A nossa tradução, a palavra constranger, perdeu muita da força do termo original que Paulo usou em grego, sinekei. Essa palavra tinha uma carga muito mais física, muito mais intensa, e entender isso é fundamental para sacar a dinâmica desse amor. Então, vamos fazer uma pequena autópsia dessa palavra. Entender a anatomia de sinechei é a chave para desvendar como esse amor se torna uma força que redefine completamente a nossa vida. O que é fascinante sobre sineche é a riqueza de significados que ela tem. A palavra descreve uma pressão total que pega por todos os lados. Ela podia significar ser pressionado por todos os lados como se as paredes estivessem se fechando. Também era usada para descrever um exército cercando uma cidade, tomando controle total. Um terceiro uso era para descrever o ato de prender alguém, de ter domínio completo. E por fim, olha que interessante, também significava guiar um navio, como um timoneiro que define o curso. Ou seja, não é um empurrãozinho, é uma força que domina, cerca e direciona. Essa analogia do rio ilustra a ideia perfeitamente. Um rio sem margens não tem força nenhuma. Ele vira um pântano, água parada. As margens, que teoricamente restringem a água, são justamente o que criam a correnteza, a força, a direção. Da mesma forma, esse amor que constrange não é visto como uma prisão, mas como as margens que canalizam a nossa energia de vida, dando propósito e poder. O resultado psicológico disso é uma convicção tão esmagadora que ela simplesmente elimina as outras opções. É um sentimento de estar encurralado por uma lógica de gratidão que não tem como refutar. E a fonte destaca: isso não é visto como um fardo, um peso, mas como uma obsessão santa, uma motivação que devora todas as outras. E qual é a consequência inevitável de ser movido por esse tipo de combustível? É uma mudança radical no centro de gravidade da própria existência. O texto vai direto ao ponto. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. É o fim do reinado do ego. Esse esquema visualiza bem a mudança. Antes, o eu está ali, no centro do nosso universo particular. Depois que se experimenta esse amor constrangedor, ele assume o centro. E o eu encontra seu verdadeiro propósito orbitando essa nova realidade. E é crucial entender um ponto aqui. Dentro dessa lógica, essa mudança não é uma sugestão de autoajuda. Ela é apresentada como uma consequência de um fato que aconteceu na cruz.
Isso inverte completamente a equação da motivação religiosa tradicional. A gente não age para ser salvo, mas sim porque já foi salvo. A ação é uma resposta, entende? Não é uma moeda de troca. E essa citação resume a ideia de uma forma brilhante. O amor de Deus, nesse contexto, não é um travesseiro para o sono, algo que só traz um conforto passivo, mas sim um motor para a missão, uma força que nos joga para a ação no mundo. Ok, a teoria é poderosa. Mas como é que o texto sugere que isso se traduz em ações concretas no dia a dia? Vamos sair um pouco da teologia para a aplicação prática. A primeira aplicação proposta é um check-up de motivação. É um convite para uma autoanálise bem honesta. Por que alguém assume uma liderança? É para ganhar reconhecimento e status? Ou é para servir? Por que alguém contribui com dinheiro? É por hábito, por medo ou por culpa? Ou é simplesmente uma resposta de gratidão a esse amor avassalador? A segunda aplicação redefine a ideia de compartilhar a fé. A imagem proposta se afasta completamente de qualquer sentimento de superioridade. A metáfora correta, segundo a fonte, é: somos mendigos contando a outros mendigos onde encontrar pão. A motivação não vem de se sentir melhor ou mais sábio, mas de ter encontrado algo bom demais para não ser compartilhado. E a análise termina com um teste decisivo. Como saber se alguém é genuinamente movido por esse combustível limpo? A prova final, argumenta o texto, não está na intensidade da emoção de um domingo, mas na consistência do serviço de uma segunda-feira. A pergunta que fica é: esse amor que foi recebido se traduz em um amor que é doado no dia a dia? É o teste da prática, que fala muito mais alto que o sentimento. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.